pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar de uma outra ferramenta da qualidade que se chama 5 porquês. É uma técnica bem simples, relativamente fácil de ser aplicada também, só temos que cuidar alguns detalhes. Essa foi uma técnica criada pelo fundador da Toyota. E ele chegou à conclusão que se a gente pedisse 5 vezes o porquê de um problema estar acontecendo, a gente chegaria à causa raiz do problema. Porque o que acontece? Muitas vezes a gente se ilude achando que a causa de um problema é X, aí tu gasta dinheiro para eliminar aquilo, para melhorar aquilo, e quando vê o problema continua acontecendo. Então a gente tem que ir realmente o que causa o problema, né? Não nos achismos. Então por isso muitas vezes a gente tem que se reunir com outras equipes, né, com pessoas de outros setores, para realmente ter uma decisão embasada para atacar os problemas. Então, a técnica 5 porquês parte da premissa que após a gente perguntar 5 vezes o porquê de um problema está acontecendo, sempre relacionando com a resposta anterior, será determinada a causa raiz do problema. Então, peraí, vamos fazer um exemplo para ficar um pouquinho mais fácil de entender. Coloquei aqui. Por que os produtos apresentaram defeito? Resposta, porque houve problemas na fabricação. Ok, mas por que houve problemas na fabricação? Porque a máquina apresentou defeito. Mas por que a máquina apresentou defeito? Por falta de manutenção. Por que não foi realizada a manutenção da máquina? Porque o responsável não sabia sobre os cuidados necessários que deveria tomar com a máquina. E por que ele não sabia? Porque seu gerente não passou as instruções. Então, olhem só, né? Se eu não tivesse feito 5 porquês, às vezes eu ia lá e trocar a máquina, achando que o problema era a máquina que era ruim. E não, a gente chegou à causa raiz aqui, ó. O gerente não passou as instruções para o funcionário. Então, ali eu já consigo resolver o problema. Conversar com o gerente, passar as instruções para o funcionário e assim se resolve. Então, prof, será que só 5 vezes que tem que perguntar o porquê? Ou tem que ser 5 vezes? Não necessariamente, tá, gente? Tem que ter um equilíbrio, né? Pode ser mais que 5, pode, mas também não vou ficar fazendo 10, 20, 30, 40, 50. Às vezes a gente vai estar lá querendo descobrir quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, né? Então é melhor, a gente tem que saber o limite onde parar, né? Ver quando chega na causa raiz. Às vezes na segunda questão já chegou ali na causa raiz. Vamos ver um outro exemplo aqui? Por que a sala de espera, vamos pôr um restaurante, tá? Por que a sala de espera estava suja? Porque os clientes entraram com os pés sujos. Ok, não quero mais cliente agora, né? A culpa é dos clientes, eles não vão vir mais, acabou o problema. Não. Por que os clientes entraram com os pés sujos? Porque não havia tapete na entrada para eles limparem. Ponto, eu já cheguei na causa raiz. Compro um tapete, coloco lá na porta, evita a sujeira, certo? Então, ali precisou perguntar 2 vezes o porquê e já cheguei na causa raiz. Ou poderia ser assim, né, gente? Por que a sala de espera estava suja? Porque a equipe da limpeza não limpou. Por que a equipe de limpeza não realizou a higienização? Porque não sobrou tempo. E por que não sobrou tempo? Porque o restaurante é muito grande e elas são em poucas funcionárias. Ok, acabei de descobrir aqui que às vezes eu vou ter que fazer um outro cronograma de limpeza, contratar mais funcionários. Então, os 5 porquês é para a gente ir exatamente na causa raiz do problema para achar a solução dele, né? Para a gente não ficar inventando soluções mirabolantes que às vezes não tem nada a ver com a causa raiz. Para vocês terem uma ideia, é uma ferramenta simples, né? Que a gente, de novo, pode usar até na vida pessoal, mas ela foi usada até para entender por que a estátua do Abraham Lincoln nos Estados Unidos ela estava se desgastando mais do que as outras estátuas lá da região. E daí o que eles descobriram, né? Começaram ali com 5 porquês. Por que a estátua está se desgastando mais? Porque ela está recebendo muita higienização, né? Está sendo limpada muitas vezes. Mas por que ela está recebendo muita higienização? Porque tem muitos cocôs de pombo. Tá, por que tem muitos cocôs de pombo? Porque na região tem muitos pombos. Mas por que na região tem muitos pombos? Aí eles perceberam que na estátua tinha ácaros, porque na estátua tinha muitos ácaros. E por que na estátua tinha muitos ácaros? Aí eles descobriram que era por causa da iluminação da estátua, que era uma iluminação diferente das outras estátuas, e aquele tipo de iluminação gerava mais
ácaros, né? E aí com isso atraía mais pombos. Então será que a solução era matar todos os pombos? Não, era simplesmente trocar a iluminação da estátua. Claro que não foi simples assim, que nem eu falei para vocês, né? Eles fizeram estudo desde os ácaros, enfim, foi uma pesquisa que levou a fundo, mas que com 5 porquês eles conseguiram atacar a causa raiz. Então, é uma ferramenta bem simples que a gente pode utilizar e eu gostaria que vocês pensassem um exemplo da aplicação disso ou na empresa de vocês ou no dia a dia, certo? Então, até a próxima!